Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre redação novamente, afinal é segunda-feira. E o que eu trouxe para vocês é algo que eu já venho prometendo há bastante tempo. Hoje eu vou mostrar, por meio dessa aula, algumas formas de fazer a sua introdução. Para cada uma dessas formas, eu vou dar um exemplo. Eu vou ler esse pequeno exemplo. E aí, se vocês quiserem, eu posso depois tirar foto e postar no grupo, porque eu tenho tudo isso no meu precioso caderninho de redação. E vamos lá. Por que é importante que vocês saibam os tipos de introdução, os tipos de desenvolvimento e os tipos de intervenção? Para que vocês possam se adaptar àquele que melhor se encaixa ao seu perfil. Existem várias maneiras de dizer a mesma coisa. E não é diferente com o texto dissertativo argumentativo. Embora trate-se de um texto todo esquematizado e todo elaborado por meio de várias regras muito bem estruturadas, o texto dissertativo argumentativo ele pode ser montado usando várias estratégias diferentes. E é importante que vocês saibam quais são essas estratégias, que conheçam todas, que experimente o máximo possível delas, para que vocês possam depois aperfeiçoar aquela que melhor se encaixa ao seu perfil de escrita, tá ok? Então vamos lá. Nós temos o tipo de introdução de número 1, eu vou chamar de introdução declarativa, ou uma introdução declaração. É aquela que tem por objetivo só declarar. O assunto é, por exemplo, porte de armas. Ela só declara, ela explicita uma ideia ali muito rasa, sem muito fundamento, sem muita informação. O exemplo imagina que o tema fosse porte de armas, aí o exemplo seria: é um grave erro a liberação do porte de armas no Brasil, o que provocará de imediato o elevado aumento da violência e assassinatos. Pronto. Essa é uma introdução declarativa. Ele argumentou, deixou claro o que pensa? Talvez, quando diz, é um grave erro a liberação do porte de armas no Brasil. Esse tipo de declaração, esse tipo de introdução, nós chamamos de uma introdução clichê. Por quê? Porque é a mais fácil de fazer, é a mais comum. Não significa que você não possa usá-la de modo algum. Porém, o Enem, quando vai corrigir, a banca, né, quando vai corrigir os textos, óbvio que é avaliado o nível de dificuldade do caminho que o aluno percorreu até chegar ali. Então, se você escolhe por coisas muito objetivas, de coisas muito clichês, entende-se que você não teve dificuldade nenhuma e que você não teve batalha nenhuma para chegar até ali e concluir o seu texto. Então, por que de uma nota máxima? Não tem que, né? Enfim. Não está errada esse tipo de introdução, mas como eu já disse, é uma introdução muito clichê. É quando você declara a sua opinião sobre um assunto, mas de uma maneira muito rasa, muito simples. E não tem espaço para muita coisa, porque é a introdução, e a proposta de introdução ela tem mesmo que ser rasa. Então, se ela já tem que ser rasa e você opta pela declarativa, você fica mais raso ainda, nem molha o pé todo, molha só uns dedinhos. E aí não tem nível de dificuldade, né? Mas não tá errada. O segundo tipo de introdução nós chamamos de definitivo ou de definição. O que é isso? É quando você pega o tema que já foi proposto e você define esse tema com base no seu significado denotativo, o significado do dicionário. Por exemplo, ela é muito semelhante à declarativa, porém ela é mais difícil. Por que ela tem um grau de dificuldade maior? Porque você precisa ter um certo domínio de conhecimento daquele conceito para que você possa defini-lo, não é verdade? Você não define o significado de uma palavra assim de trás da orelha. Você, no mínimo, conhece essa palavra e, no mínimo, já teve acesso ao significado dela lá no dicionário, correto? Então, a argumentação... A proposta de intervenção definitiva ou da definição é aquela que traz como se fosse o significado do tema. Você dá um significado ao tema. Imagina, por exemplo, que o tema fosse exploração infantil. Aí você começaria o texto assim: trabalho infantil refere-se ao emprego de crianças em qualquer função que priva-os de sua infância.
você definiu o que é o trabalho infantil. Pronto, acabou. Se pesquisar no Google trabalho infantil, vai ter uma ideia muito próxima a essa proposta nesse texto. Então, esse tipo de introdução, ela é interessante. É interessante por quê? Porque para o aluno optar por esse caminho, ele tem que ter um conhecimento prévio, ele tem que ter um domínio, ainda que pequeno, mas ele tem que dominar alguma coisa daquela temática. Só que ela é perigosa. Por que ela é perigosa? Porque você corre o risco de dar um significado pro tema que não é o significado literal dele. Sabe quando a gente estuda lá? Na literatura tem os tipos de linguagem, a denotativa e a conotativa. A denotativa refere-se aos signos do dicionário, seus significantes. O significado literal das palavras, das expressões. A conotativa são os significados propostos ou significados agregados àqueles termos que já existem no dicionário e eles ganharam significantes novos. É isso que acontece na linguagem conotativa ou figurativa. Tratando-se de um texto dissertativo argumentativo do Enem, não tem espaço para linguagem conotativa ali. Então, tudo que você disser nesse texto, ele tem que ser no sentido literal, no sentido do dicionário. Então, se você opta por esse tipo de introdução, você precisa ter um domínio do tema proposto para que possa defini-lo. Exploração infantil, é isso. Legalização do porte de armas, é isso. Então, tem que ser uma fundamentação bem elaborada, bem estruturada e o mais importante de tudo, coerente. Você não pode criar um significado para um tema que já existe e ele tem significado demais, é por isso que ele já está ali. Então, o risco é esse, é tentar dar um significado para algo que já tem e escapulir do sentido literal. Aí corre esse risco grande, né? Se você não tiver um domínio total do assunto. Mas é muito boa esse tipo de introdução. Ela é muito chamativa, ela prende a atenção do leitor e ela já dá de início, assim, uma ideia de que o aluno, ele sabe exatamente do que ele está falando. Se ele for feliz na escolha de palavras, ele já ganha bastante ponto ali, ele prende a atenção da banca no texto dele, tá bom? Terceiro tipo de introdução. É uma introdução muito clichê também. É quando você introduz o seu texto com uma pergunta. É um artifício muito bom, mas, de novo, é preocupante. Você precisa tomar cuidado. Qual é a grande dificuldade do texto dissertativo argumentativo? Não é a montagem do argumento, porque nós, seres humanos, temos uma necessidade inata que é de argumentar, de questionar, de defender nossos ideais. A gente faz isso quando é bebê e não tem linguagem ainda. A gente tem um choro da fome, tem um choro da fralda suja, tem um choro porque está com a temperatura fora do normal. São formas de se expressar, não são? Então, montar uma argumentação, expressar sobre um assunto é simples. O que dificulta, então, a composição do texto dissertativo argumentativo? São as vias que te levam a caminhos que podem te enganar. Igual, por exemplo, se você opta pela introdução com uma pergunta, você tem dois caminhos. Ou você fundamenta muito bem o seu texto e faz com que o leitor saia dele satisfeito, porque a pergunta lá no início ela foi bem respondida ao longo do texto, ou você corre o risco de deixar perguntas aleatórias soltas no ar e o seu leitor não consegue fazer uma conexão de sentido entre a pergunta que você fez ou as perguntas que você fez com a composição argumentativa que você colocou no texto. Aí, por não conseguir linkar uma a outra ou unir esses dois artifícios, o seu texto corre o risco de cair em contradição. O seu leitor fica insatisfeito ou insustentado, ele não sustentou-se com suas teorias, então você não persuadiu. E a principal função do texto dissertativo argumentativo é persuadir o outro, fazer com que o outro pense igual a você ou concorde com os seus argumentos. Olha o exemplo. Diz assim, imagina que o tema fosse saúde no Brasil. Diz assim, será que é com novos impostos que a saúde melhorará? É um jeito de começar um texto dissertativo argumentativo.
Se eu fiz esse tipo de pergunta, o que se espera do meu texto? Que o meu texto vai explicar o porquê que eu usei como argumento novos impostos. Será que é uma proposta do governo aumentar os impostos para que ele possa colher mais verba e assim possa melhorar a saúde? Eu posso criticar o governo por meio dessa possibilidade? Posso, mas eu vou fazer isso como? Preciso tomar cuidado, né? Então, é muito bom, já falei, é um bom artifício. Porém, ele é minucioso, então você tem que ter um cuidadozinho ali com ele, tá bom? Mas é interessante, muito interessante, porque se você faz uma pergunta de cara, o leitor ele vai ficar com fome da resposta. E aí que você tem que mandar bem. E aí que você tem que fundamentar o seu texto e sustentar essa necessidade que o leitor tem de uma resposta coerente para a pergunta que você fez. Se eu não me engano, eu já falei para vocês, até pessoalmente, não tem nada de errado em fazer perguntas ao longo do seu texto dissertativo argumentativo, desde que, obrigatoriamente, você responda a todas. Não pode, indubitavelmente, deixar que qualquer pergunta fique solta no ar e o texto termine sem respostas. Não tem espaço para isso. O texto dissertativo argumentativo, ele é objetivo demais para levar o leitor a conclusões próprias. Ele não pode tirar suas próprias conclusões. Ele não tem espaço para ficar analisando o texto e decidir se aquilo é bom ou não. Ele precisa sair dali com uma convicção. E espera-se que seja a mesma que você, autor do texto. É por isso que ele é dissertativo argumentativo. Então, se você faz uma pergunta reflexiva, sustenta a necessidade do seu leitor e responde. É um compromisso seu, é sua responsabilidade responder todo o questionamento que você mesmo levantar sobre uma temática, tá bom? Mas é um artifício bacana, é uma ferramenta legal, joia de usar. Próximo, nós chamamos de divisão. O que é uma proposta de introdução com uma divisão? É quando você apresenta dois olhares sobre a mesma temática. E esses dois conceitos, eles são diferentes, porém eles não se opõem. Você só apresenta a diferença entre um e outro e aí deixa ali na sua proposta de introdução para que ao longo do seu desenvolvimento você mesmo decida qual posição tomar, a posição A ou a posição B. É muito bom esse artifício, muito bom. Olha o exemplo que eu trouxe. Imagina que fosse exclusão social. Aí seria assim, ó. Predominam no Brasil duas convicções errôneas sobre o problema da exclusão social. 2 pontos. A de que deve ser enfrentada apenas pelos poderes públicos, ideia 1. E a de que a superação envolve recursos extraordinários. Então, dividiu aqui dois conceitos ou duas possíveis definições de problemática da exclusão social. Quais são esses dois conceitos? O primeiro é de que a exclusão social ela deve ser enfrentada somente pelos poderes públicos. Então, ninguém tem que se preocupar com isso, só os poderes públicos vão resolver esse problema. Conceito 1. E o segundo é de que essa superação envolve recursos extraordinários ou valores exorbitantes. Então, são duas vias que o mesmo aluno escolheu e apresentou na sua introdução para que possa, ao longo do texto, decidir se vai trabalhar com essas duas linhas de raciocínio ou se ele vai sustentar uma só. E ele tem a habilidade de escolher e ele tem essa disponibilidade, por quê? Porque quando o aluno opta por fazer esse estilo de proposta de intervenção, conclui-se que o aluno está mais que preparado para falar sobre esse assunto. Ele está tão preparado, mas tão preparado que ele consegue falar sobre esse assunto por qualquer via. Qualquer proposta que você fizer, ele vai desenvolver, ele vai desenrolar porque ele está pronto. É assim que funciona. Então, ela é sensacional quando você consegue colocar conceitos que não se contradizem. Na divisão, é quando você dá várias definições, ou mais de uma definição sobre o determinado assunto, e essas definições não se contradizem ou não se opõem. Então, não tem favor nem contra.
Tem que ser todos ali na mesma linha, tá bom? Simples assim. Eu já percebi um ou outro aluno que consegue fazer isso sem saber o que está fazendo, mas já fez. E eu acho isso legal. E melhor ainda que agora que vocês sabem dessa ferramenta, que possam prestar atenção se é essa a sua característica ou não, se é essa a sua habilidade ou não. Tá bom? Próximo, nós chamamos de comparação. É excelente também. E ela é bem elaborada. O bom da comparação é que ela, de novo, assim como a divisão, ela mostra que o aluno está tão bem equipado, tão bem preparado para aquele conceito, para aquele assunto, para aquele tema, que ele não tem dificuldade em desenvolver uma defesa, uma tese, né? E a comparação, ela tem que ser bem elaborada. E aí o exemplo, imagina que fosse pena de morte. Aí tem um exemplo que diz assim, ó. Cogita-se a possibilidade de implantar a pena de morte no país. Assim como também é considerada a liberação do porte de armas. Que o sistema se preocupa com a segurança é inegável. Porém, os efeitos negativos e positivos precisam ser cuidadosamente avaliados. O que tem de comparação aqui? Que assim como cogita-se a possibilidade de implementar a pena de morte no Brasil, cogita-se também a possibilidade de liberar o porte de armas. Cogitava, né? Quando eu escrevi isso, foi antes da proposta atual de governo, enfim. E o que tem de comparação aqui? Embora você não vai discorrer no seu texto sobre a liberação do porte de armas, você não precisa aprofundar nesse assunto, você colocou esse artifício aqui só para mostrar que, assim como a possibilidade da pena de morte está sendo estudada, pesquisada, outras possibilidades também estão sendo analisadas. E o que precisa fazer antes de chegar a uma conclusão final? Avaliar cuidadosamente se essa medida é positiva ou negativa para a população. Fim. Ponto final. Acabou. Outro exemplo de comparação é quando você compara, vamos supor que a gente está falando ainda sobre pena de morte. E aí você vai comparar essa realidade, essa possível realidade no Brasil com a de um país em que a pena de morte é permitida. E aí você vai fazer essa comparação. Excelente de novo. Maravilhoso, porque mostra que o aluno tem conhecimento prévio do assunto que está sendo proposto. Ele tem argumento, ele tem conhecimento de mundo e ele está pronto para falar desse assunto de qualquer forma. Pode apertar que o carro vai andar e ele está disposto e ele vai fazer um bom texto. Então, por que eu tô falando para vocês? Essa é muito boa, essa é muito clichê, essa é ótima, essa é difícil, porém perigosa. Porque mais que saber fazer um texto dissertativo argumentativo, vocês têm que saber com que armas vão jogar, com que ferramentas vão trabalhar. Lembra que eu falei no começo da aula? Existem várias formas diferentes de dizer a mesma coisa. Isso acontece também nesse tipo de texto, no dissertativo argumentativo. Eu tenho aqui comigo, se eu não me engano, 11 modelos. Tenho 11 modelos de introdução. Hoje eu passei 5 para vocês. E eu vou parar aqui. E aí eu vou postar no grupo um tema de redação para vocês fazerem. E aí vocês escolhem pelo menos um entre esses 5 que eu passei hoje. Vou mandar foto deles também para vocês. E faça o texto com esse modelo que melhor se encaixa ao seu modelo de escrita, tá bom? E depois eu vou passando os outros e aí você vai no final escolher aquele que é melhor para você. E aí nós vamos só lapidar essa modalidade. Aproveitando a deixa, meus amores, eu gostaria de pedir que quem não fez as minhas redações ainda, por favor, façam. Tô sentindo muita falta de vocês, tô percebendo o grupo muito quietinho. Sei que os tempos têm sido difíceis, sei que o emocional da gente não tá legal, o meu não tá, de ninguém tá. Até porque nós não estamos preparados para lidar com a realidade de agora. Porém, nós não podemos nos deixar abater.
com essa circunstância, né? Temos uma crise de ansiedade? Temos. O que vamos fazer? Sobreviver a essa crise. E assim que possível voltar e retornar nossas atividades, porque o sistema não parou. O governo não parou. E não importa, ele não está preocupado, o sistema não está preocupado se você está bem ou não, se você está num bom momento ou não, como você se sente em relação à pandemia, ele não importa, não importa. O Enem vai acontecer, vai. E ele vai sem piedade, sem dó. Então, meus amores, o que eu posso dizer para vocês hoje é: sejam fortes, sejam corajosos, reajam, reajam. Porque só tem uma pessoa no universo que pode mudar a sua realidade. É você. Não sou eu, não é sua família, não é ninguém. É só você. Então, se tiver difícil demais para você suportar, não hesite em pedir ajuda. Se você tem vontade de fazer as redações, mas não está conseguindo parar, pensar e raciocinar, não hesite em pedir ajuda. Eu tô aqui. Tô aqui. Escolha um bom horário. Me chama. Lica, eu quero muito falar sobre esse assunto que você propôs, mas eu não tô conseguindo. Vamos conversar? Vamos? Faz uma videochamada. Vamos discutir o assunto ali em uns 5 minutos de prosa. Quem sabe não desenvolve alguma coisa, não desembola ali um paranauê e você consegue fazer o seu texto. Só não para. Por favor, não para. Não para. Porque se perder o ritmo, voltar depois é bem difícil. E enquanto você tá parado, seus concorrentes estão ali, ó, trabalhando para te derrubar. E não, vocês não nasceram para serem derrubados. Se chegaram até aqui, vocês vão continuar para vencer. Tá bom? No mais é isso. Tô morrendo de saudade. Um abraço bem apertado e fiquem com Deus. Se cuidem.